Museu da Energia de Salesópolis está completando 20 anos. Sua história tem início no começo do século XX, com a construção da pequena central hidrelétrica instalada às margens do rio Tietê, na região próxima da sua nascente. A fundação recebeu o imóvel em doação, realizou as adaptações necessárias e inaugurou seu museu no ano de 2000. Em seu complexo, há uma importante área de preservação de Mata Atlântica, onde são oferecidas atividades educativas e culturais, dentre elas, visitas orientadas, trilhas ecológicas, nas quais pode-se observar mais de 250 espécies de aves da região. Podemos dizer que, como todo museu, o Museu da Energia é um local privilegiado de aprendizado e entretenimento, especialmente aos estudantes que ali frequentam. Podemos dizer também que o Museu da Energia de Salesópolis ele é importante porque ele conta de maneira lúdica a história de um dos mais importantes setores da economia, o setor energético, o setor elétrico, de São Paulo e do Brasil. O Museu da Energia tem apenas 20 anos, a usina mais de 100. Mas está tudo muito ligado, muito interligado, porque é difícil a gente falar sobre o Museu da Energia e não falar sobre a história daquele local. E é muito difícil a gente não pensar nas futuras gerações conhecendo aquele espaço. Cada ano que passa, cada dia que passa, aquele local fica mais encantador. E principalmente quando o maquinário está funcionando, mostrar na prática tudo aquilo para as crianças, para os jovens, para os adultos, é incrível. Eu acredito que as futuras gerações, as gerações ainda que estão, por vir aí, elas vão olhar aquele espaço e pensar, uau, tanto tempo e ainda continua tão encantador. No período que eu passei, a gente conseguiu trabalhar com as comunidades, com as escolas em volta, trabalhar com a questão do resgate do envolvimento da história do museu, da história da usina, no caso, com a cidade de Salesópolis. Então, foi desenvolvendo o trabalho ali da pesquisa desse envolvimento e como que pôde observar quanto a usina é importante para a história da cidade de Salesópolis, E esses são todos temas que sempre ficam em torno dos assuntos tratados dentro do museu. E é muito importante, ter sempre esse resgate, essa lembrança, essa memória da importância do lugar para a história, da onde ele está inserido, do envolvimento das pessoas que estão ali com o museu, com a usina, e deixar isso com esse sentimento de pertencimento, O Museu da Energia de Salesópolis possibilita uma experiência única quanto aos assuntos energia e a água, assuntos diretamente ligados ao tema sustentabilidade. O acesso à água em diversas etapas utiliza-se da energia, desde a sua obtenção até na sua distribuição. Sendo assim, é de grande importância o incentivo a novas gerações do consumo consciente, sendo possível o acesso digno a todos de água e energia. O Museu da Energia, ele carrega então essa responsabilidade histórica nesse desenvolvimento da região do Alto Tietê e também ele guarda uma riqueza muito grande ambientalmente falando. Era muito bacana, era muito impressionante ver como as pessoas se deparavam com um rio Tietê limpo, Como assim? Esse é o rio Tietê que eu conheço, que eu sempre ouço falar, que eu cruzo e que muitas vezes mal se dá conta que é um rio, principalmente as pessoas que vêm da cidade de São Paulo. E quando eles chegam no Museu da Energia e se deparam com aquele rio lindo, limpo, aquela paisagem deslumbrante e aquela cachoeira,
elas ficam impressionadas, né? Elas ficam dá um clique na cabeça das pessoas, né? Essa natureza, ela está aliada a essa história, né, do Museu da Energia. Eu fiquei pensando, assim, muitos dias, como é que eu ia resumir, né, para passar para o vídeo, o que a usina representa na minha vida. Eu acho que é maior do que a minha vida. Então essa relação assim de amor por esse lugar, por esse santuário, ele vem muito antes do meu nascimento, porque ele vem com a vinda do meu avô finlandês, né, que é o Vitor Vu, foi o construtor aí da hidrelétrica, e traz assim uma história muito forte para minha família. Então ela se mistura com a história, na verdade, da minha família e a minha também. Então meu avô morava na Finlândia, né? O local que ele morava, a região, ela estava sendo atacada estava sendo invadida pela Rússia. Então ele veio ao Brasil. No Rio de Janeiro ele é informado da construção da hidrelétrica, né? A primeira hidrelétrica a ser construída no Tietê, e ele então parte para Salesópolis. Fiquei muito encantada com a parte histórica do museu, né? Era uma família da Finlândia que vieram, né, para cá. Eles que gerenciavam e trabalhavam ali no Museu de Energia, o maquinário, né? Quando chegou o maquinário, é toda uma história vinda de navio, depois de trem, depois de carro de boi, até chegar ali no bairro dos Freires, onde está instalada a usina, né? Eu tive a oportunidade, em 1997, de ser convidada como arquiteta para coordenar os projetos da fundação, e fiquei até 2001. Foram anos com bastante trabalho, aceitei, mesmo não sabendo que eu não conhecia o mundo da energia. Um mundo que eu fui conhecendo aos poucos, e cada vez mais eu fui ficando entusiasta e surpreendida dessa tecnologia já tão avançada para o Brasil e inserida em um meio ambiente maravilhoso, tanto como flora como fauna. Fiquei assim admirada, surpresa de estar vendo na nascente do rio Tietê toda a espécie de passarinhos e toda aquela flora da Mata Atlântica, e que me surpreendeu bastante. A ligação que eu tenho com o museu é muito grande, porque faz parte da minha vida. Mais da metade da minha idade, né, que eu tenho, eu passei no museu. Então o que eu tenho é agradecer muito o museu. Eu convivo com pessoas maravilhosas todos os dias, e que passaram por aqui e que me ajudam muito. Mudei muito, cresci muito aqui no museu, como pessoa, como ser humano. E na minha época também fiz a função de atender a visitação que vinha para essa usina, e saí com a boa impressão de ver que era uma usina de geração e proteção do meio ambiente, tanto na parte de reservatório como na parte da mata, e a função era manter e parecer que essa mata que até hoje tem desde a frente à usina, a cachoeira, e também pode ter certeza que até hoje a minha função é, sempre que possível, fazer a visitação e relembrar tudo aquilo que eu construí e hoje vem sendo mantido pela Fundação Departamento Histórico. O Museu de Energia hoje realmente é um dos carros-chefes do turismo em Salesópolis. E é por isso a sua valorização.
Eu sempre, quando possível, eu vou para a usina a passeio. Ultimamente, por até participar de um clube, né? Nós montamos aqui um clube de observadores de aves. É uma novidade que está se instalando no município e já está instalando em vários pontos do Brasil e do mundo, que é observadores de pássaros. O COA, Clube de Observadores de Aves. E vira e mexe a gente faz programas no sentido de visitar o Museu da Energia, andando pelas trilhas, com o objetivo único de observar e prestigiar a preciosidade que é a natureza. Estou aqui no Museu da Energia de Salesópolis para parabenizar pelos 20 anos de funcionamento aqui na nossa estância turística, um empreendimento turístico que colabora no desenvolvimento do turismo local. Quero parabenizar todos os colaboradores que aqui trabalham, atendendo da melhor maneira possível os nossos turistas. E temos certeza que é um empreendimento que ajuda muito no desenvolvimento econômico de Salesópolis e de toda a nossa região. Estou aqui hoje para dar os parabéns para o Museu da Energia de Salesópolis. Que prazer e que honra, né, poder estar aqui e mandar toda essa energia positiva para vocês. E dizer que para mim é um dos atrativos mais belos que nós temos aqui. Imagina a gente ter ali o represamento do rio Tietê, um rio de extrema importância para o desenvolvimento de São Paulo, né? E a gente conseguir ter ali o rio com aquele represamento e depois como fonte de geração de energia. Como que funciona isso? Então, dentro desse atrativo, né, do Museu da Energia, a gente consegue aprender e perceber como que isso funciona. Enquanto sociedade civil organizada, né, enquanto representante principalmente do Conselho Municipal de Turismo, nós temos o Museu da Energia como um grande parceiro, né? É muito importante destacar também o trabalho que a usina Parque tem feito aqui dentro do nosso município com relação ao recebimento, né, e a transmissão de cultura aos alunos, né, aos pequeninos que vêm junto com seus professores, né, de grupo de escolas, né, transferindo a eles toda a história, né, toda a responsabilidade que exige a questão da água, né, ela junto com a questão da energia. Nasci e cresci na cidade de Salesópolis e é com muito orgulho e carinho que venho falar da importância do Museu de Energia. Quero tecer algumas considerações com relação à participação dos funcionários do Museu de Energia na minha escola. Todos os anos realizamos uma feira de ciências, onde são desenvolvidos projetos do meio ambiente. E sempre contamos com a parceria do Museu de Energia, que nos cede funcionários capacitados, preparados e acolhedores para trabalhar com professores e alunos. Canalizamos uma atenção maior para os projetos dos 5º anos. Um dos projetos foi a fossa séptica biodigestora. Foi o projeto que se destacou e foi o vencedor da parceria da Votorantim pela Educação. Ele foi o vencedor a nível municipal e ficou entre os 10 melhores a nível nacional. Neste projeto, contamos inteiramente com a parceria dos funcionários do museu. Por essas citações, vocês podem avaliar a importância do Museu de Energia e de seus funcionários na educação.
falar para vocês que não conhecem o museu ainda, se permita conhecer, venha conhecer o Museu da Energia e entender um pouquinho do que é a água, do que é a vida, né? Do que é a preservação. E falando em preservação e falando em água, nada melhor do que falar de espécies que só encontramos aqui na nossa região, graças a espaços assim como o museu que preserva a fauna e a flora. Orgulho de fazer parte disso tudo, né? Aqui eu aprendi, aqui eu me emocionei, me diverti, fiz grandes amigos. O museu me proporcionou tudo isso, né? Aqui é um espaço encantador, né? E é um espaço de boas lembranças, de incríveis histórias, né? Então eu só tenho a agradecer. E quando eu quero parabenizar o museu, eu acho que eu estou me referindo a todas essas pessoas, né? Acho que quando a gente dá parabéns ao museu, a gente não pode esquecer dos visitantes, né? Porque os visitantes dão vida ao museu. Então, meus parabéns a todos os visitantes, né, ao longo desses 20 anos.